Grande notícia para a pecuária brasileira. O Brasil é declarado livre da febre aftosa com vacinação. Os trabalhos começam cedo na propriedade do seu Cardoso, na região de Sobradinho, a cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília. Nesta época, a plantação de milho é triturada para a produção de silagem. Essa plantação de milho é voltada para a silagem e para a alimentação dos animais, porque quem mexe com as vacas de leite, se não tem uma alimentação saudável, não tem condição de produzir nesse período que entramos agora no período crítico da seca. O agricultor tem cerca de 60 cabeças de gado que produzem uma média de 300 litros de leite por dia. E se tem uma coisa que o seu Cardoso não abre mão, é de vacinar o rebanho contra a febre aftosa. A imunização é feita 2 vezes por ano e ajuda a preservar a saúde dos animais. Se todos nós preocupassemos com a importância dessa vacina, nós não deixaríamos de fazer em situação nenhuma, porque é muito importante até para o país e no geral. O comprometimento dos criadores em vacinar o rebanho, como faz o seu Cardoso, garantiu ao Brasil a certificação internacional de zona livre de febre aftosa com vacinação. O documento concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal foi entregue ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em Paris. A partir desse reconhecimento, o Brasil tem um novo status no mercado mundial e poderá acessar alguns mercados que hoje ainda estão fechados. O próximo passo agora é a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Para isso, o país vai suspender a imunização de forma gradual. A partir do ano que vem, os estados do Acre e Rondônia e alguns municípios do Amazonas e Mato Grosso vão suspender a vacina. E até 2021, a medida será estendida para todo o Brasil. Hoje, apenas o estado de Santa Catarina é considerado área livre de febre aftosa sem vacinação. Esse reconhecimento para todo o Brasil só pode ser feito depois de 2 anos que a vacinação for suspensa, o que deve ocorrer só em maio de 2023. O Brasil possui hoje o maior rebanho comercial do mundo, somando quase 219 milhões de cabeças de bovinos e búfalos. É também o maior exportador de carne, com vendas para mais de 140 países e tem potencial para crescer mais. Mas para que o país consiga a próxima certificação, é preciso que o criador continue a cumprir com sua obrigação de vacinar o gado. Independente da declaração do Brasil livre de febre aftosa com vacinação, ainda temos alguns anos até a retirada oficial de tudo. Então o produtor também não pode se esquecer da importância e também a gente não pode relaxar. Última semana da vacinação do rebanho contra a febre aftosa vem aí. A vacinação é obrigatória, mas o que a gente tem observado é que o pecuarista, inclusive da região de Marília, hoje tem a conscientização. Não é despesa, é investimento no rebanho. O médico veterinário Danilo João Poser, do Escritório de Defesa Animal de Marília, da Secretaria Estadual da Agricultura, fala sobre a vacinação do rebanho contra a febre aftosa. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, pecuaristas. Estamos aí então para dar alguns esclarecimentos sobre a nossa etapa da campanha de vacinação. E o que mudou então? Explicando. Primeiramente, houve uma mudança do calendário. Nós tínhamos a vacinação de febre aftosa, maio até 2 anos e novembro o rebanho geral. Agora inverteu-se. Está se fazendo agora, neste mês de maio, todo o rebanho novamente, para que na próxima etapa, em novembro, se faça apenas o gado jovem até 2 anos. Então, todo pecuarista fica atento que maio, novamente, é rebanho geral. Então, para adequar com o restante do país e uniformizar, então, as campanhas, porque tínhamos problemas de transporte, quando animais vinham de outros estados, ou animais de São Paulo iam para outros estados, e as campanhas não eram do mesmo período. Então havia problemas de chegada de animais, tem que fazer uma vacinação de reforço, tanto de que vinham de fora como os daqui, quando iam para outros estados.
mais dicas para pecuaristas com relação à vacinação. O que nós temos aí, que além dessa mudança do calendário, que os pecuaristas se organizem, comprem a vacina no dia da vacinação, nas farmácias veterinárias, cooperativas, onde elas são inspecionadas semanalmente pelos veterinários da Secretaria da Agricultura para ver o seu grau de conservação, transporte somente dentro de uma caixa isotérmica com gelo para preservar a vacina, separe os animais por faixa etária, bezerros, vacas, para não haver problema de manejo, e aplicar realmente todo o rebanho, com calma, subcutâneo, para que a vacina realmente tenha esse efeito. Risco de falta de vacina não há? Até o momento nós não temos notícia de que haverá falta de vacinas. Nós acreditamos que os laboratórios, como foram avisados com antecedência, que esta campanha no estado de São Paulo abrangeria todo o rebanho e nos outros estados já era todo o rebanho, não acreditamos que haja falta de vacinas. Bem, o que a gente tem observado na região de Marília é o índice de cobertura vacinal nas últimas campanhas de praticamente 100%. É isso, doutor Danilo? Não, realmente. Nós estamos em área livre com vacinação no Brasil todo. Para manter a área livre com vacinação, nós temos que vacinar o rebanho 100%. Não se pode vacinar 90%, 95% e esses animais permanecerem sem a vacinação. Então, a regra é a seguinte: vacina-se, quem não vacinar, ele é notificado, autuado e, do mesmo modo, ele tem que vacinar, porque a nossa função é proteção do rebanho geral. Se um indivíduo não fizer a vacinação, colocando em risco todo o rebanho e a nossa situação de área livre, é claro que ele será autuado e nós faremos a vacinação de qualquer forma, com a presença, inclusive, do proprietário, com a presença de autoridades, com policiais, se for preciso, e porque a gente tem esse dever de fazer 100% da vacinação para manter essa condição de área livre que nos dá hoje o status de maior exportador de carne bovina do mundo. O que é a febre aftosa? Febre aftosa é uma virose, um vírus, que ele se propaga muito facilmente entre os animais, por contato, pelo ar, pela água, por alimentos. Então, ele percorre grandes distâncias, podendo haver, por exemplo, um foco num país vizinho, e se a gente não estiver com o rebanho protegido, ele, com certeza, ele passa as fronteiras e chega até nosso rebanho. Ela causa problemas diáfatas, presença de feridas na língua, na boca, impossibilitando o animal de se alimentar. Na parte interna, há todo um comprometimento do sistema respiratório, do sistema cardíaco e do sistema reprodutivo. Ou seja, é uma doença que praticamente inviabiliza a pecuária. Como a maioria dos países, principalmente os países importadores, não tem mais febre aftosa, se o Brasil hoje voltasse a ter febre aftosa, nós tivemos o último foco em 2005, com certeza nós teríamos uma grande perda, uma quebradeira geral, uma queda no preço da arroba, do bovino vivo, porque o Brasil produz muito. Nós temos um rebanho de quase 220 milhões de cabeças, é mais do que a população humana. Se nós não fizermos exportação, nós não teremos como consumir tanta carne. Então, o Brasil é um grande exportador de carne e de produtos agropecuários, e isso que tem mantido a nossa condição, inclusive, de país com a parte econômica ainda que se mantém. É o grande trator, digamos assim, da economia nacional hoje, é o agronegócio. E a pecuária é uma delas. Então, para manter essa condição, nós temos que vacinar o nosso rebanho para poder oferecer para o exterior uma carne de boa qualidade, uma carne com sanidade. E a novidade que vem por aí, um novo tipo de vacina, o que seria isso, doutor Danilo? Nós temos aí um novo tipo de vacina, porque hoje as vacinas são compostas de três tipos de vírus, tipo A, tipo O e tipo C, com alguns subtipos, que cada um possui vários subtipos. Então, os subtipos mais dominantes que atingiam o rebanho antigamente.
O vírus C é o que menos incidia e que não incide há muito tempo no Brasil. Os últimos focos foram de vírus A e vírus O. Então, o vírus C está sendo retirado da vacina e nós passaremos a ter uma vacina bivalente, ou seja, com 2 tipos de vírus e com alguns subtipos mais dominantes. É uma vacina concentrada, uma vacina de boa qualidade, tanto quanto a outra está se tirando um vírus que realmente não incide, então a vacina continuará confiável e de boa qualidade. Vacinação contra a febre aftosa. A campanha já está acontecendo. Destaque final, doutor Danilo. A campanha iniciou agora no dia 1º, se prolonga até o dia 31 do mês de maio, e nós temos que manter então essa condição de vacinar todo o rebanho para manter a condição de área livre, com proposta de que a partir do ano de 2021, que é próximo, parece longe, mas não é, de começar a retirada da vacina, ou seja, conviver com o rebanho sem vacinação. Isso é um fator novo que hoje está um pouco comprometido, uma vez que nós temos focos de febre aftosa na Colômbia, de animais provindos da Venezuela, aquele país que infelizmente está sob aquela ditadura sanguinária, que a Venezuela não fornece nem alimento ao seu povo, quanto menos vacina ao seu rebanho. E esse rebanho clandestinamente migrou para a Venezuela, levando a febre aftosa. Isso compromete esse calendário. Espera-se que essas medidas sejam tomadas, uma vez que a liberação de área livre, sem vacinação, há que ser uma liberação do continente todo. Então nós não podemos liberar o Brasil tendo febre aftosa num país vizinho. Então, última semana de vacinação do rebanho contra a febre aftosa e o Brasil livre recebendo o certificado de país livre da aftosa, mas com vacinação. Etapa muito importante. Destaques do momento. Decreto do governo vai autorizar militares a tomar e dirigir caminhões se os caminhoneiros insistirem no movimento. Governo vive caos e pede que o Supremo Tribunal Federal declare greve ilegal. Governo de São Paulo informa que a Polícia Militar vai trabalhar na liberação das rodovias. E atenção aqui em Marília, a Associação Marinense de Transporte Urbano acaba de divulgar nota informando que serviços de ônibus em Marília, ou seja, o transporte coletivo, serviços não funcionarão no sábado, atenção, sábado à tarde e também domingo. Então param na tarde de sábado e só voltam na segunda-feira para economizar combustível. O Ministério do Trabalho busca a modernização com a tecnologia. O Cine Fácil Empregador permite cadastrar vagas, selecionar candidatos, realizar entrevistas e até pesquisar currículos cadastrados e informar sobre processos seletivos. A nova ferramenta foi criada para modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. O aplicativo Cine 2.0 também foi reformulado para melhor atender aos usuários. Em um ano de funcionamento, mais de 1 milhão de trabalhadores já utilizaram esta ferramenta para fazer buscas por vagas. Cerca de 500 mil pessoas foram encaminhadas para entrevistas. Essas plataformas já existiam, nós estamos apenas atualizando elas, trazendo novas funcionalidades. Essa versão do Cine Fácil, ela tem como conceito trazer mais as empresas para o oferecimento das vagas de emprego, as oportunidades para aqueles que já estavam cadastrados ou que desejam se cadastrar, procurando uma oportunidade ou melhorar a posição que hoje ocupam, galgando um novo salário, um novo emprego. O Ministério do Trabalho também anunciou mais vagas na Escola do Trabalhador, plataforma digital de ensino à distância. A escola vai oferecer 10 novos cursos a partir de junho e 50 até o fim de 2018. As aulas são gratuitas e podem ser acessadas de qualquer computador. O sistema antifraude implantado pelo Ministério do Trabalho em 2016 também está
está sendo aperfeiçoado. A ferramenta faz a integração entre bases de dados do Ministério do Trabalho, Caixa Econômica e Receita Federal e já possibilitou uma economia de mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. Agora nós estamos em parceria com a Dataprev. A Dataprev foi contratada pelo Ministério para desenvolver as novas trilhas e dar manutenção nas trilhas que existem, né? Esse número não é novo, é um número que vem evoluindo desde dezembro de 2016, quando foi lançada essa plataforma no Ministério do Trabalho, e nós estamos trabalhando muito forte junto com a Polícia Federal para coibir essas fraudes e assim deixar de perder esse recurso para as quadrilhas organizadas. Destaques do momento. Morre delator do caso FIFA, jornalista J. Ávila, dono da TV TEM, aos 74 anos de idade. E por causa da greve dos caminhoneiros, OAB adia o exame de ordem, que seria neste domingo, e as ETECs, inclusive a Devisat, prorrogando até segunda-feira, 3 da tarde, inscrições para o vestibulinho. Daqui a pouco você confere Parque Industrial, o brasileiro, no Dia da Indústria.